Fala pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Agradecendo mais uma vez sua audiência, sua companhia, agradecendo a você que prestigia o meu trabalho aqui no canal Café Zoando. Já te chamo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá o seu like, né? O joinha, a mãozinha aí, tá bom? Se inscreve, comente, curte, compartilhe. Esse aqui é o nosso palco de debates. Turma boa, depois do vídeo que eu fiz ontem, falando sobre aquele péssimo desempenho dos estudantes brasileiros no PISA, né, aquele exame internacional que avalia estudantes com 15 anos de idade, algumas pessoas me mandaram e-mails, outras fizeram alguns comentários sobre a questão, e hoje eu estava conversando com um conhecido meu de vários anos, e a gente começou a bater um papo falando sobre tempos passados, como era a educação antigamente, se era melhor, era pior do que hoje, se funcionava melhor, se funcionava pior. E a gente conversando, eu comecei a me lembrar, a recordar da minha época de bancos escolares e resolvi aqui compartilhar um pouquinho disso com vocês. Já pedindo, como sempre, para você deixar seu comentário, você escrever aí no canal no YouTube, ou também lá no meu perfil no Instagram, o @João Ricardo Correia, _jornalista. Como foi sua infância escolar? Como é que era a sua época escolar? Antigamente funcionava melhor? Você lembra de alguma professora em especial? De algum professor? Tinha algum mais rígido? Como era? Como era a disciplina na sua escola? Olha, no meu tempo de educação escolar, eu lembro quando eu era bem pequenininho, primeira escola que eu entrei, eu acho que eu entrei com 5, 6 anos, por aí. Hoje não, as crianças já entram, né? Mal nascem, já estão nas escolas. Mas antigamente a gente entrava na escola depois, algum tempo depois, já com 5, 6, 7 anos. E quando eu entrei na escola, eu fui estudar no bairro do Alecrim, em Natal, no bairro onde eu nasci, onde morei até meus 32 anos de idade, e o bairro onde eu nutro um carinho muito grande. Sou louco pelo Alecrim, pelas coisas do Alecrim, pelo comércio, pela feira popular do Alecrim. Tudo no Alecrim para mim é bom, eu costumo dizer isso. Mas voltando ao ponto escolar, então eu fui estudar, na época, Externato Cristo Redentor, que depois ganhou o nome de Escola Particular Cristo Redentor. Depois, quando eu já havia saído, eu já adolescente, transformou-se em Escola Vovó Libânia, enfim. A administradora, a dona dessa escola, era a dona Libânia Medeiros. Uma senhora sensacional, uma professora de primeira linha, agora rígida. Com dona Libânia não tinha brincadeirinha na escola não, sabe? Ela tinha as professoras, né, aliás, ela era a dona da escola, a diretora da escola, e a escola funcionava do jeito que dona Libânia queria. Exatamente isso. E tinha um detalhe, você começava a estudar tabuada, 2 vezes 1, 3 vezes 4, 9 vezes 8, enfim. E quando a gente pensava que não, de surpresa, dona Libânia entrava na sala e dizia: olha, hoje eu vim aqui, ela dizia, vim tomar a tabuada de vocês. Eu sei que era menino chorando, menina se tremendo, era uma confusão maior do mundo. Mas todo mundo ia para lá, ia responder a tabuada de um por um, ela sentava, chamava de um em um. Leitura do mesmo jeito, o ditado, naquela época eu acho que eram 10 palavras, ela dizia as palavras e ela corrigia o ditado de cada um. Tinha esse negócio de aluno querer falar alto, querer dar uma de engraçado em sala de aula, não. E as professoras seguiam a mesma linha. Seguiam a mesma linha. Hoje, saudosa dona Libânia, que depois o colégio dela passou para ser administrado pelas filhas, virou o CELME aqui em Nova Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Depois o CELME terminou fechando as portas. Dona Libânia hoje já é falecida, mas guardo boas recordações, memórias desse tempo em que a educação funcionava muito bem. E foi lá, deixa eu dar só um exemplo, que eu aprendi a escrever meu nome completo. Eu só escrevia João Ricardo. João Ricardo. E quando era o dia da prova, isso a gente com 8, 7, 8 anos de idade.
E no dia da prova, ela exigia, as professoras exigiam, sob orientação da Olibânia, que a gente colocasse o nome completo. E elas deixavam que a gente consultasse, porque a maioria de nós, os pais faziam, encadernavam, né, os livros, colocavam aquela capa, geralmente de papel madeira, colocavam o nosso nome completo, e aí a gente lá e olhava para colocar o nome completo na prova, já para ir se acostumando. E quando foi um belo dia, a gente na sala de aula, entra a dona Libânia para aplicar uma prova de surpresa, e disse: hoje eu quero que vocês coloquem o nome completo e não pode olhar, não pode consultar. Pense no medo, viu? Pense. Era nego olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para o céu, rezando, pedindo a papai do céu, a Pai de Cícero ajuda. Uns ainda tentando assim esticar o pescoço para ver se conseguia ver o livro. E foi aí, pelo menos para mim funcionou muito bem. Eu recordei e consegui colocar meu nome completo lá na prova. Saindo de Dona Libânia, onde eu estudei 2 anos, aí eu comecei a estudar, lá era uma escola particular, uma escolinha de bairro, uma escola pequena. E saí de lá, já para a chamada 3ª série na época, que o primário, né, na época, e eu já fui estudar numa escola pública, o Instituto Ari Parreiras, no mesmo bairro do Alecrim, onde a disciplina também era rígida. A direção na época era do Capitão Corsino. Ele já era da reserva da Marinha, já não estava mais na ativa, e tinha uma Brasília, lembro como se fosse hoje, uma Brasília bege. E lá ainda hoje existe essa escola, na Vila Naval. Ainda hoje tem lá o Instituto Ari Parreiras. Quando a gente via aquela Brasília chegando e estacionando, era um silêncio nessa escola, que parecia mais uma igreja, um hospital. Silêncio total. Nome disso? Disciplina. Disciplina. E esse negócio de baguncinha, gracinha, briguinha no colégio, não tem isso não. E a educação funcionava. E as aulas funcionavam, os horários eram cumpridos, as disciplinas. Ninguém ficou louco, ninguém teve depressão, ninguém precisou de apoio psicológico, nada disso. Depois, só para ser bem rapidinho para contar essa minha trajetória escolar, eu fui para outra escola pública. O Instituto Ari Parreiras era gerido, era uma cogestão entre o governo do estado e a Marinha do Brasil. E eu fui para o Instituto Almirante Newton Braga de Faria, no Barro Vermelho, pertinho do Alecrim, onde também a disciplina era rígida. Para vocês terem uma ideia, ao lado do Newton Braga, não sei se hoje ainda existe, existia um posto dos fuzileiros navais, que o Newton Braga era instalado em outra área militar. E lá ficavam alguns fuzileiros navais. E quando tinha alguma suspeita de algo errado, de algum aluno engraçadinho, ou de algum aluno naquela época já tem um gaiatinho ou outro que levava um canivetezinho dentro da bolsa escondido, ou levava uma marmota, ou fazia um pantinho, ou brigava. Os fuzileiros navais entravam na escola, 2 ou 3, de forma muito educada. Entravam, ficavam lá, faziam a guarda. E uma vez, eu lembro muito bem, eles entraram na sala de aula, eu estudava lá, com a permissão, evidentemente, da direção, da professora. Pediram para revistar nossas bolsas. Cada aluno colocou sua bolsa em cima da carteira, tirou o material e eles vinham de forma muito educada, muito gentil, olhavam a bolsa de cada aluno, depois saíram, agradeceram. Era esse o tempo da educação. E eu acredito que também que você que me acompanha tenha vivido muito disso. Do Newton Braga, eu já saí, fiz o concurso para entrar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, outra escola pública. Fui para lá, estudei, terminei o curso de edificações. De lá fui para o UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde concluí meu curso de comunicação social de jornalismo. E nessa época, minha gente, na Universidade Federal não, a coisa já era mais liberada. Já tinha vamos dizer assim, uma coisa mais livre. Já tinha alguns movimentos, algumas coisas, algumas manifestações de alunos. Agora, até a época que eu estudei na Epiferne, por exemplo, era tudo, a disciplina era muito rígida.
Aí hoje em dia não. Hoje em dia você pega uma escola, claro que os tempos mudaram, os tempos são outros. A evolução, agora isso não deveria ser confundido com indisciplina. Hoje em dia a maioria das escolas, não podia acontecer o que acontecia lá em Dona Libânia com crianças, não. Tinha negócio de menino começava a falar, tua professora falava alto. Falava alto, se o cabra fosse atrevido, chamava o pai e a mãe no outro dia. E ai de quem não fosse. E nem por isso ninguém se prejudicava, não. Quem era bagunceiro, quem não tinha educação, ou quem não tinha controle já dentro de casa, no outro ano não aparecia nem lá. Porque sabia que o sistema era arrochado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia ninguém, você não pode dizer nada, pelo menos é isso que eu vejo, é isso que eu sinto. E tem muita escola aí que quem manda praticamente são os alunos. Fazem o que querem. E ai do professor, da coordenadora, da direção, seja quem for, de falar alto com aquele bichinho, com aquela bichinha. Eles têm logo um problema psicológico. Se ele espirrar, já tem um especialista para tratar do espirro. O que é que você acha dessa turma mais jovem, hein? O que é que você pensa? A educação lá atrás, na sua época, a educação há 20, 30 anos, funcionava melhor? Apesar de todos os problemas que já ocorriam, principalmente na escola pública, de falta de investimento, greve, sempre aconteceu isso, porque os governos, eu repito, nunca priorizaram e não têm a mínima vontade de investir seriamente na educação, principalmente na educação básica. Mas pelo menos tinha disciplina, uma parte de disciplina. Hoje não tem mais. Tem mais não. Hoje tem estudante, você chega em algumas escolas, observa, eu sou muito observador, até pela minha profissão. Você chega em algumas escolas, você, sabe, observa, você diz, rapaz, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Agora, o que é bom a gente debater é isso. Como é que foi o seu tempo de escola? Como era na sua época? Quem era o professor mais legal? Quem era o professor mais rígido? Eu, por exemplo, na Etiferne, a gente tinha um professor lá na época, professor de matemática, que o nome dele era Zenóbio. E era conhecido, sabe como? Pelos alunos? Zeróbio. Ele dava a aula muito bem, agora exigia. Com ele não tinha papo furado, não. E a gente brincava e dizia que o resultado das provas dele mais parecia consulta com oftalmologista, né? Com oculista, como a gente diz. Era 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, eram as notas. Porque ele exigia muito. Eu tive uma professora lá no Newton Braga, acho que na sexta ou sétima série, chamada Fracinete Rodrigues. Não era Francinete, era Fracinete Rodrigues. Vez por outra, dificilmente eu ainda faço um contato com ela pelas redes sociais. Rígida, séria, exigente. A pessoa do coração maior do que a terra. Agora o nego não brincava com ela, não. Tinha esse negócio de exigia, era tabuada, era expressão, tudo dela era feito de maneira muito séria. E ninguém da minha época ficou com problema, ficou traumatizado. Hoje em dia tudo é traumatizado, todo mundo sofre um trauma. E a gente percebe com tantas versões que a gente escuta, com tantos depoimentos, com tantas matérias jornalísticas, com alguns livros, com algumas inserções nas emissoras de rádio, debatendo esse assunto, que muitos professores ficam com as mãos amarradas, com as mãos, com a língua, que não pode dizer nada, não pode falar nada, não pode fazer um gesto mais forte para chamar a atenção daquele aluno indisciplinado. Porque recai a culpa toda para os professores. Na maioria dos casos, eu estou falando. Claro que há exceções, mas a gente fala de uma forma geral. Essa indisciplina nas escolas é que está também destruindo as gerações. Destruindo. Sabe por quê? Porque os alunos saem de lá pensando que sabem de tudo. Passei. Tem escola que não pode reprovar o aluno. Tem uma linha de professores e educadores que defende que o aluno não pode ser reprovado. Não pode não. O bichinho pode ter um trauma. Aí fica aí, tem escola que passa o aluno
O cara não sabe praticamente, mas já passou. Aí isso me remete automaticamente, eu já faço um link, eu já faço uma ligação a algumas faculdades particulares, minha gente. Na minha época, eu tenho 51 anos de idade, mas na época de vocês, como era? A gente lutava, a gente brigava para passar no vestibular da Universidade Federal. Era uma festa, porque era difícil. Hoje em dia, não. As faculdades particulares, elas marcam, você marca o dia que quer fazer a prova. E a cara de pau é tão grande que eles anunciam isso. Telefone, faça não sei o que, marque o dia da sua prova. Vocês acham que uma faculdade dessa é séria? Tem faculdade aí matriculando aluno que ele faz uma redação. O cara faz uma redação. Aí a faculdade aprova, diz, não, você está aprovado, você vai fazer a faculdade. O cara vai fazer um curso superior porque fez uma redação. E as outras disciplinas? Não precisa. Se não precisa, por que na universidade pública, com todas as suas falhas, porque o sistema de avaliação exige? E o Ministério da Educação não faz nada. E aqui vamos ser apartidários, não tem nada a ver de política. Estou falando de política nem de politicagem. Falando de sistema de educação, estou falando de coisa séria. Vocês já prestaram atenção nisso? Como é que entram nas universidades? Às vezes, por outra, sai uma matéria na TV, na internet, enfim, é publicado um conteúdo jornalístico dizendo que o Ministério da Educação está proibindo novos cursos, porque tem custo demais, minha gente. Tem faculdade demais. Tem faculdade igual a farmácia. Para onde você se vira aqui, olha, tem uma faculdade. Tem faculdade funcionando num prédio que antes a gente chamava aquele pedacinho ali de uma bodega. Uma portinha estreita com 2, 3 salinhas. É a faculdade. Isso desvaloriza. Isso desestimula quem quer estudar, desestimula as classes, as gerações que estudaram tanto, que hoje vê a educação desse jeito. Desestimula professores sérios, homens e mulheres, que dedicam a vida toda para o ensino, para a pedagogia. Estão todo dia estudando, cada vez mais se especializando, para conseguirem transmitir os conhecimentos de forma mais embasada, de forma mais lúdica. Aí fica uma bagunça dessa. Os bagunceiros, os alunos bagunceiros não podem ser chamados a atenção. Muitas escolas, qualquer coisa já joga a culpa no professor, suspende o professor, porque o aluno tem sempre razão, porque ele está pagando. O bichinho está pagando a mensalidade. Eu vou perder uma boquinha dessa? Vou dizer que ele é o melhor do mundo. Aí transfere isso para as faculdades particulares, para algumas. Deve ter nesse meio faculdades seríssimas, tenho certeza que tem. Agora, essa faculdadezinha de portinha de rolo dessa estreitura, 1 metro de largura, o caboclo marca o dia que quer fazer a prova. Vocês acham que isso é sério? Pense direitinho antes de fazer um curso desse. Antes de dizer, encher a cara de orgulho, meu filho está fazendo uma faculdade. Mas como? Vai adiantar de quê? É por isso que a gente vê aí tanto profissional desqualificado, tanta gente reclamando. Ou não é assim? Venha comigo para esse debate. Vamos conversar sobre educação. Se a gente não começar a levantar esses temas, essas pautas, o mundo vai se perdendo cada vez mais. A degradação humana vai aumentando. Vamos conversar sobre isso. Conversar em casa, conversar na escola, conversar no seu trabalho. Conversar com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, seu noivo, enfim, com seus filhos, principalmente. Vamos tratar disso. Como é a disciplina da escola, da faculdade que seu filho estuda? Como é? As faculdades, como elas estão formando? Você tem saudade? Você sente saudade da época que o professor era a autoridade maior de sala de aula? Que o que ele dissesse estava dito? Ah, mas tinha professor que exagerava, que tinha falha. Tinha falha. Claro que tinha. Professor é ser humano. Quem é que não falha? Quem é que não erra? Quem é o perfeitão aí? O mestrado, o doutorado, o pós-doutorado que não erra. Pegue algumas postagens da internet, preste atenção nisso. Gente que exibe o título de doutor, de doutora, de pós-doutor, de tridoutor, de polidoutor, seja lá o diabo que for. Ele escreve 3 linhas, tem 4 erros de português. Vejam as postagens, acompanhem.
E aí? Como foi a educação na sua época? Você sente saudade? Vamos participar desse debate aqui no canal Café Zoando, nosso palco de debates. E lembrando a você que para se inscrever no canal, lembrando a você também para seguir meu perfil lá no Instagram, o @João Ricardo Correia, _jornalista. Lembrando a você que é empreendedor, você que presta um serviço, você que tem um produto, está vendendo um produto, está vendendo um serviço, anuncie aqui com a gente, coloque a marca do seu produto, do seu serviço, para a gente divulgar aqui. Vamos fazer uma parceria, porque é difícil vir para cá a publicidade de muitas empresas, sabe por quê? Alguns até já me fizeram contato, mas muitos querem controlar o que eu digo, pedindo para maneirar em algumas falas, porque muitas empresas têm ligações, têm rabo preso, devem favores a alguns políticos, alguns poderosos, e aí não anunciam aqui para não desagradar, sabe, os poderosos. Mas você que é independente, você que é empreendedor, que luta, que sabe o valor de um empreendedor, que sabe valorizar a liberdade de expressão, venha para cá fazer parte desse nosso canal do Café Zoando. Traga seu produto, traga seu serviço para cá, que a gente anuncia, a gente faz aqui um preço justo para divulgar a sua marca e ampliar a visibilidade dos nossos comentários, das nossas notícias. E se você quiser colaborar com o canal, você também pode colaborar. Eu vou deixar aqui na descrição como fazer, o número do Pix, tudo direitinho, para você fazer sua doação, para a gente poder manter essa estrutura mínima, para que sempre tenhamos material, conteúdos novos. Conteúdos como esse que eu falei hoje, recordando alguns pontos de uma educação antiga, que formava tão bem as pessoas, e fazendo um contraponto de um segmento da educação que talvez nem forme tanto, que deforme mais do que forme, apesar do sacrifício, dos esforços da grande maioria dos professores espalhados Brasil afora, mas que sistemas corruptíveis, corrompidos, sistemas que só visam lucros, não estou dizendo aqui que o lucro é errado, mas que alguns sistemas, eles só observam e só querem lucros exacerbados, exagerados. Só querem ganhar em detrimento de uma prestação de serviço de péssima qualidade. Pense, debata, deixe sua opinião, é importante. Escreva aí seu comentário. Escreva aí seu comentário abaixo. E vamos relembrar juntos esses momentos que já passamos nos bancos escolares. Você sente saudade desse seu tempo? A escola que seu filho estuda hoje é parecida com a sua, é igual, é melhor, é pior? Quem foi sua professora? Quem é sua professora inesquecível? Quem é o seu professor inesquecível? Minha gente, é isso. Forte abraço em todos. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. E peço a Deus, rogo a Deus, que Ele nos livre de todos os males. Até o próximo vídeo, se Ele assim permitir.